Fala, trader, e aí, beleza? Então, hoje eu vou fazer um videozinho aqui um pouco breve para vocês, explicando um pouco do indicador de suporte e resistência, tá? Tá acontecendo uma situação bem interessante aqui, e que eu falo que esse indicador é o mais visual que você vai ver no mercado para poder te mostrar a tendência do mercado e as regiões, ponto-chave, região importante de mercado, tá? Então vamos lá, esse aqui é o relatório de performance de hoje, tá? Só mostrando para vocês aqui, swing trade, conta simulador, tudo zerado, tá bom? E aqui a gente vem day trade, que é a conta que está a carteira de suporte e resistência, por isso que fica SR, tá? Suporte e resistência. Então essas foram as operações de hoje. Então vamos lá pelo horário, né? Primeira operação saiu com 20 pontos. Por quê? Porque logo aqui no início a gente teve um suporte. Deixou um suporte, coloquei no rompimento dele aqui, entrada na compra, tá? Fiz essa entrada na compra, logo depois a gente teve uma mínima maior que o ponto de entrada. Então sempre que eu tenho uma mínima maior que meu ponto de compra, então eu trago para o 0 a 0. E aqui é essa operação. Depois ele deixou uma resistência, fiz uma venda e eu gosto que o trade, quando eu entro, sempre vá ao meu favor um pouco mais rápido, mais acelerado, porque esses pontos de suporte e resistência, eles realmente são pontos chaves, tá? Então eu espero que tenha uma aceleração maior depois que marca e rompe essa região. Então aqui eu entrei, ele acelerou, deixou uma mínima maior, coloquei no 0 a 0. Ok, depois venda, entrei na venda, ele foi a meu favor, mas eu vi que já estava fechando aqui esse doji, fui e zerei. Então por isso. Logo depois ele deixou um suporte, aí eu já entrei um pouco mais agressivo, porque eu não esperei o rompimento que seria igual esse. Porque que eu tenho um fundo, um topo e um fundo. Logo, nós temos um movimento de alta, né? Então a gente espera que ele volte a testar esse topo aqui em cima. Então, eu peguei e fiz essa compra um pouco mais antecipada aqui também. Essa compra, quando ele deixou esse vermelhinho aqui, eu já peguei, zerei, não esperei, acabou que ele teria pago nessa última resistência, tá? Depois, então, é esse trade de 600 pontos. Tivemos essa venda, dei bobeira, perdi, não fiz, o rompimento era aqui, porque era contra a tendência, né? Então seria mais ou menos a ideia dessa aqui. O mercado vinha caindo, então pegar o rompimento, pegava esse rompimento e trazia até nesse suporte ou quando aparecesse um suporte, tá bom? Depois a mesma coisa aqui. Então, essa daqui eu perdi. Então, primeira, a segunda, a terceira de 645 pontos, que foi essa daqui. Essa aqui eu não fiz. Aqui eu fiz, só que não acelerou e voltou, peguei e zerei também. E depois essa daqui é o setup de ouro, que é o setup do robô, tá? Que é esse robô que está aqui, que eu vou mostrar para vocês e vou mostrar mais algumas coisas. Então, relatório de performance conta real já mostrado. Agora, vou mostrar o setup de ouro, tá? Que é do robô. Então, esse robô, você ganha ele gratuitamente quando você adquire o seu indicador, tá? Então, o que acontece? Você compra o indicador e ganha o robô com esse setup, tá? Então, esse robô, ele roda nos 60 minutos do índice. E aqui a gente vai colocar no input. Pronto, no input a gente está pegando base histórica, tá? Então, tá vindo desde 2012. Um contratinho, saída sempre com 250 pontos, tá? Então, esse seria o seu lucro aí, uma taxa de acerto de 73%. E depois, se a gente colocar aqui só 2026, veja que só em 2026 a nossa taxa de acerto, ela aumenta bastante. Tomem sempre cuidado, pessoal, quando vocês forem fazer backtest, tá? Porque vocês viram como eu mudei de ativo, o horário aqui saiu, tá? Então, eu coloco aqui o meu horário de entrada. E pronto. E aí a gente está vindo para 92% de taxa de acerto. E inclusive essa venda aqui, ó, no candle das 13 horas, que é a venda que eu fiz aqui depois, tá? Então se a gente vem para os 60 minutos, você vai ver aqui que é o candle das 13 horas e também eu peguei 250 pontos, tá? Relembrando mais uma vez, você adquire o indicador, você vai ter acesso a 7 setups, tá? Que eu ensino como você vai utilizar o indicador, que é bem simples, bem objetivo, e também você vai ganhar essa automação, que é o robô do suporte e resistência com setup ouro.
beleza? Agora eu vou mostrar aqui para vocês também, passando aqui mais uma vez, né, day trade, swing trade, sempre conta real, tá bom? Vamos lá, olha o dia de hoje, que é o que eu queria mostrar como ficou simples, né? O dia começa aqui, estou nos 5 minutos, o lado que você vai estar trabalhando, ó, suporte, suporte mais alto, suporte mais alto, suporte mais alto. Então você estaria trabalhando só na ponta compradora. Se você comprou no suporte, saiu quando apareceu uma resistência, saía aqui. Você compraria aqui e sairia aqui, né? Eu fechei antes essa operação. Essa venda, você venderia aqui e sairia quando deu o suporte. Aqui, a mesma coisa, resistência na venda na perda na mínima, quando aparecia o suporte, virou para compra. Por que que hoje ficou bom desse jeito? Porque hoje estava mais lateral. Então é um dia bem bacana da gente estar extraindo esses, esses resultados, operando nas extremidades do preço. Mas observem que agora o suporte que vinha subindo, né, marcado automaticamente, o que que ele já fez aqui? Ele já desconfigurou um pouco. Ele já deixou um topo mais alto que o topo anterior e um fundo mais baixo que o fundo anterior. Então, o que que sugere a formação agora? Ó, fundo topo ascendente, fundo topo ascendente, fundo aqui já começou a falhar, ó, falhou, retestou o mesmo topo da região anterior e agora ele fez um fundo mais baixo. Agora a ideia é o quê? Que ele venha, faça um topo aqui e aí ele comece o movimento de baixo. Então é bem fácil, bem didático de estar observando todos esses sinais. E ainda eu tenho aqui catalogado para vocês todas as operações que foram feitas, né? Já está aqui, ó. Então, ó, aqui, compra, gain, venda, gain, stop, gain, stop, gain. Então, aqui você, aqui, ó, sem operação nesse dia. Então, tá tudo registrado aqui para vocês. Tudo que eu passo é estatisticamente testado, tá? Então, você vai estar usando setups validados em conta real. E agora você me pergunta, não, olha, quero esse indicador, quero o robô, etc. Cara, veja isso aqui. Este é o indicador de suporte e resistência. Era uma sexta-feira, eu estava buscando aqui, se eu não me engano, uns 800 mil pontos, tá? E junto com o indicador de suporte e resistência, você vai ter os 7 setups que eu comentei, de como que eu utilizo, tá? E ainda vai ganhar o setup de ouro, né? Que é com o robô gratuito que eu utilizei ano passado e tive essa curva de capital. E você pode ver ali no vídeo, se você não lembra, volta aí no vídeo que você vai ver a curva de capital dele desde 2021. E isso tudo por apenas R$ 47,90 por mês. Indicador, 7 setups e também o robô. Ou se você preferir, você pode adquirir também ele no plano anual, né? Então você vai ter por 12 meses de 297 apenas, ou seja, R$ 30 por mês. Um dia de trade, um tradezinho que você faz ali, né, usando a mão mínima, né, de um contrato, você consegue já estar pagando ele no mensal, né, ou no anual também, tranquilamente, beleza? Se você tiver alguma dúvida, me chama lá no Instagram que eu estou à disposição para te auxiliar. Valeu, um forte abraço.